calibrada para a sua vitória. Então, espero que todos estejam bem. Vamos que vamos, dando prosseguimento aí ao nosso programa de live. Programa de lives aí que a coordenação do curso de Direito disponibiliza para te armar com ferramentas para que você possa enfrentar os seus desafios. Nós temos aqui um inimigo em comum no primeiro momento. Qual que é o nosso inimigo em comum no primeiro momento, turma? Qual que é? Qual? Nosso inimigo em comum é o exame de ordem. O exame de ordem, nós estamos aqui firme no nosso propósito de te manter focado neste objetivo. Seja você que vai prestar a prova da ordem já, ou seja você que está aí no primeiro semestre do seu curso de Direito, mas já sabe que é importante a organização. E Direito do Trabalho é uma matéria super importante para nós, tanto para o exame de ordem, como para a nossa vida pessoal, nossa vida prática, nossa vida acadêmica, inclusive. Ora, a maioria de nós somos funcionários subordinados, né? Tirando o Júlio César, que é patrão, tirando a Hilda também, que é patroa, o resto, todos nós somos funcionários subordinados, não somos? Bom dia, Geisa, seja bem-vinda. Bom dia, Cleiton. Bom dia, Daniele. Quem é patrão aqui? Quem é empregador aqui? Deixa eu ver, tirando o Júlio César e a Hilda, quem é empregador? Porque eu sou funcionário subordinado. Obrigado, Geisa. Bom dia para você também. Olha aí. Então, com exceção do Júlio César e da Hilda Alves, o resto aqui tudo é igual a mim, né? Trabalhador subordinado. Não é, Daniel? Muito bem. Bom dia, Breno. Seja bem-vindo. Então, é importantíssimo falarmos do tema rescisão do contrato de trabalho. Rescisão, encerramento, cessação do contrato de trabalho. Por quê? Muito mais do que cair no exame de ordem, é para a nossa vida prática, a nossa vida pessoal, inclusive, pois a maioria de nós somos trabalhadores subordinados, artigo 3º da CLT. Você que ainda não teve direito do trabalho, você que teve direito do trabalho ou está tendo, é importante a gente ter a noção de empregado, que é a figura tutelada pelo direito do trabalho, que o seu tio lá de direito do trabalho vai aprofundar mais o tema. Quer saber quem é o trabalhador protegido pelo direito do trabalho? Pega o artigo 3º da CLT e dá uma olhadinha. Então, o Estado, ele protege essa relação, porque ele entende que é o seguinte: o trabalhador precisa trabalhar, correto? Correto. O empregador não precisa do empregado? Correto. Então, o Estado vem e regula essas relações. É possível a extinção do contrato de trabalho? Sim, é possível a extinção do contrato de trabalho. Então, nós temos várias opções, várias hipóteses de extinção do contrato de trabalho. Várias. O que é importante para nós aqui? Obrigado, Breno. Júlia, patrão só dele mesmo. Tá certo. O que é importante para nós objetivarmos aqui os nossos trabalhos? Por que nós estamos começando a falar de extinção do contrato de trabalho mesmo aqui? Por quê? Porque na prática é o que mais acontece, o que mais você é cobrado em exame de ordem, provas e concurso como um todo, e nada melhor do que começar a falar dessas hipóteses de extinção do contrato de trabalho já de cara. Porque se eu começasse aqui uma aula, por exemplo, para você que é do primeiro semestre, né? Evolução do direito do trabalho, fontes do direito do trabalho, princípios do direito do trabalho, seria uma aula um pouco desafiadora. Aqui não, aqui é faca na caveira, sangue nos olhos, faca na caveira, porque nós já estamos aí incentivando-os a manter a sua mente focada nos seus objetivos. Então vamos começar bem. Direito do trabalho é uma matéria importantíssima na sua vida pessoal para o exame de ordem. Então nós estamos trabalhando aqui rescisão do contrato de trabalho. Você tem várias modalidades de rescisão do contrato de trabalho. Professor, o que eu preciso saber? Isso mesmo, Júlia. Isso mesmo. Como o desemprego está alto, é bom a gente saber das coisas. Muito bom, obrigado pelo seu testemunho. Professor, o que eu preciso saber para o exame de ordem? Vem comigo. Você precisa saber qual a hipótese de cessação, extinção, encerramento do contrato de trabalho e quais são as consequências dessa hipótese. Então, você tem várias hipóteses, nós estamos destacando as principais. Você tem fato do príncipe, culpa recíproca, um monte de hipóteses. O que você precisa saber? Você precisa saber a hipótese e qual é a consequência jurídica dessa hipótese.
de cessação, de rescisão do contrato de trabalho. O nosso foco aqui é falar que o contrato de trabalho, além de outras hipóteses, pode ser cessado, pode ser rescindido por iniciativa do empregado, por iniciativa do empregador. Por iniciativa do empregado, por iniciativa do empregador. Tem mais, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas vamos focar nessa aqui, que como diz a Júlia, o Breno, o Júlio, a Daniele, em épocas de desemprego é sempre bom a gente estar sabendo o que rola. O contrato de trabalho pode ser cessado a partir de qualquer momento, tanto por iniciativa do empregado como por iniciativa do empregador? Exatamente. Iniciativa do empregado, 2 opções. Iniciativa do empregador, 2 opções. Iniciativa do empregado. O empregado pede para sair. O empregado passou num concurso público, vai embora para o exterior, não quer mais trabalhar, então ele pede a sua dispensa. Pede para sair, é o famoso pedido de demissão. Esse empregado também pode sofrer um abuso. O empregador pode abusar do direito dele de mando, comando, direção. Esse empregado pode sofrer um abuso. Sofrendo um abuso, ele aplica o cartão vermelho para o empregador. Esse cartão vermelho para o empregador chama-se justa causa do empregador. Quem pisou na bola foi o empregador. Então, o empregado pode aplicar a justa causa no patrão? Pode. 483 da CLT. Que nós vamos falar daqui a pouco. Então, contrato de trabalho pode ser extinto, pode ser cessado, pode ser encerrado. Iniciativa do empregado, iniciativa do patrão, empregador. Iniciativa do empregado. Pedido de demissão. Rescisão indireta. 483 da CLT. Segura aí que nós vamos falar daqui a pouco, tá? Mas o que você é mais curioso, mais curiosa para saber é aqui, ó. Por iniciativa do patrão. Por iniciativa do empregador. Julião tá lá, Júlio César tá lá, é meu patrão, bola da mão, acordou num dia muito legal, eu cheguei lá com a camisa toda listrada, que a minha esposa pediu para eu usar, Júlio não gosta, me acha ridículo, assim, ó, tá na rua, pode caçar seu rumo aqui. Passa lá no RH e vaza que eu não quero te ver aqui. Pode? Pode, porque Júlio César, meu patrão, não é obrigado. Culpa de quem? Culpa da minha esposa. Mas, olha, não quero saber, Júlio César, eu sou patrão, eu sou empregador, pode vazar daqui? Pode vazar daqui. É claro que tem algumas consequências jurídicas, né? Isso aí é dispensa sem justa causa. O fato de eu ter ido com a camisa listrada não é causa justa para que ele possa me dispensar. Mas ele pode me dispensar? Pode me dispensar. Igualmente, se eu for patrão e vier você, meu empregado, com a camisa do Flamengo, para mim já é hipótese de demissão por justa causa? Hipótese de demissão por justa causa. Caça seu rumo, flamenguista, urubu. Mas o contrato de trabalho pode ser cessado por iniciativa do empregador com justa causa. O empregador está cessando, rescindindo, encerrando o vínculo do trabalho porque o trabalhador pisou na bola. Ele cometeu uma justa causa. É a falta grave. As hipóteses da justa causa, falta grave, é matéria da nossa aula de hoje. Falta grave do empregado. Porque nós temos a falta grave do patrão, 483, e a falta grave do empregado. Vamos começar com a falta grave do empregado, que é o que mais interessa para nós, até mesmo porque que a maioria de nós somos o quê? Empregados à sua consultoria. Quando você estiver advogando, vai ser mais de empregado no primeiro momento, depois empregador. Quem pisa na bola, neste caso aqui, é o empregado. 482 da SLT traz uma sequência de hipóteses de demissão do empregado por justa causa. Então, olha aqui, ó. Você tem de um lado o 482 da CLT, o 482 da CLT, e você tem também o 483 da CLT. Tá? Então, nós vamos estar trabalhando aqui hoje no 482 da CLT. O 482 da CLT, quem que pisou na bola, empregador ou empregado? Professor, quem pisou na bola aqui foi o empregado, exatamente, 482. E aqui o 483, quem pisou na bola foi o empregador. Então vamos focar aqui 482 da CLT, não precisa pegar o dispositivo legal agora não. Aguenta a mão que nós vamos chegar lá, beleza? Pegue, por favor, então, seu caderno. Quando eu apago o quadro aqui, pegue, por favor, o seu caderno, sua caneta, tome seu café,
porque a chapa vai esquentar. É sabadão, energia positiva para todos nós. Uma aula de live aqui vai voar, mas é uma aula com qualidade para você pegar aqui as noções básicas do direito do trabalho. Claro, esta live aqui não tem por objetivo esgotar o tema. Seu tio de direito do trabalho vai aprofundar mais lá na frente, mas nós já vamos preparando você aí que está nos semestres iniciais e você que já vai prestar o exame da ordem, dando choque na sua memória, né? Você que já viu essa matéria, dá choque na sua memória. Você que não viu essa matéria, já vai preparando aí a sua terra para as sementes que serão plantadas aqui. Professor, o que eu preciso saber mesmo? Então vem comigo do compartilhamento de tela, turma. Ó, eu vou mandar esse material para você em breve, tá bom? Eu estou só passando uma perfumaria nele, um batom, tirando a sobrancelha para ele ficar bonitão para você. Estão conseguindo ver o compartilhamento de tela, turma? Por favor? Ânimo, hein? Ânimo. Hilda? Indo? Como é que está o áudio, senhora? Como é que está o áudio, senhor? Júlia? 15 pessoas na sala, daqui a pouco vão aumentando aqui a potência, né? Desde já agradeço a todos vocês. É importante nesse momento de adversidade pandêmica que a gente esteja aqui focado no aprendizado. Certo? Beleza, então vamos lá. Professor, o que eu preciso? Fica ligado. Vem comigo aqui, turma. Eu vou te mandar esse material em breve. Estou só dando uma adaptada nele aqui, ok? Nós vamos ter algumas lives aqui ainda para terminar o tema extinção do contrato de trabalho. Fica tranquilo. Professor, a minha memória é muito curta, então é bom eu anotar. Algumas coisas você anota, outras coisas eu vou te passar aqui no slide. Esta é que está no slide lá. Fique ligado. Necessidade de se identificar. Necessidade de se identificar. Qual a modalidade de extinção do contrato de trabalho será trabalhada? É aquilo que nós falamos minutos atrás. Você tem várias modalidades de extinção do contrato de trabalho. Por iniciativa do empregado, por iniciativa do empregador. Esse aqui tem duas hipóteses, esse aqui tem duas hipóteses. Fato do príncipe, culpa recíproca. Tem um monte de coisa que nós vamos estudar no momento oportuno. O nosso foco aqui é extinção do contrato de trabalho por iniciativa do empregado, por iniciativa do empregador. Hoje nós estamos falando o quê? Iniciativa do empregador, demissão por justa causa. Juntos, turma? 482 da CLT. Muito bem, então eu vou pegar aqui, professor, quais são as hipóteses de rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do Julião, patrão, no que diz respeito à falta grave, à má conduta, mau procedimento do trabalhador subordinado. Temos as hipóteses lá do artigo 482 da CLT e mais. Quais são os reflexos disso? Quais são os reflexos disso? É o que nós vamos trabalhar aqui. Juntos? Muito bem, então vamos aqui, dando continuidade. Ó, nós temos aqui. Quais são as hipóteses da extinção do contrato de trabalho? É justa causa? É rescisão indireta? É fato do príncipe? É força maior? É o que é? Então, uma vez identificado, nós vamos achar o quê? Os efeitos disso, certo? Nós vamos trabalhar isso aqui, daqui a pouco. Quais são os efeitos? Quais são as consequências? E vamos focar, então, dispensa do empregado com justa causa. Estamos falando aqui da extinção do contrato de trabalho por iniciativa do empregador, que ele tem duas possibilidades aqui. Ele dispensa o empregado sem justa causa, ele dispensa o empregado com justa causa. Aí é ruim pro Flamengo, viu? Com justa causa. Senhoras e senhores, imaginemos um jogo de futebol. Tá lá a partida rolando. Corta para mim aqui. Imaginemos um jogo de futebol. Bom dia, Angelina, seja bem-vinda. Imaginemos um jogo de futebol. Flamengo e Vasco. Não vamos falar desses dois, não, porque eles são arquirrivais, né? Jogo de futebol, A e B. Então, o que acontece? Quando um jogador pratica uma falta leve num jogador do time adversário, o que o juiz costuma fazer? Apita, dá uma advertência verbal, fala, fique atento. Quando ele pratica uma falta um pouco mais séria, o que o juiz faz? O juiz vem, dá um cartão o quê?
dá um cartão amarelo. Olha, essa falta que você praticou aí é uma falta, não é grave, mas está quase lá, fica atento. Agora, quando o jogador pratica uma falta grave lá no jogo, qual que é o cartão e qual que é a consequência disso? Então o juiz vem, tira, lá no jogo de futebol, tira o cartão vermelho, aplica o cartão vermelho como penalidade ao jogador de futebol. Por quê? Porque a falta dele foi falta grave. E qual é a consequência desta conduta gravosa do jogador? Ele é dispensado do jogo. Ele é expulso da partida. Então essa aqui é uma metáfora que nós estamos utilizando para adentrarmos no artigo 482. Ei, você que está começando o curso de Direito, você que está nos semestres anteriores, fique atento, nós vamos utilizar muitas metáforas aqui, para você entender a sacada. Você que está no nono, já vai prestar o exame de ordem. Professor, isso é muito básico para mim. Não, bom que você dá um choque na sua memória. Vamos lá, então, enfrentar aqui os artigos, as hipóteses da demissão por justa causa e por iniciativa do empregador. Quem pisou na bola aqui foi o empregado. Empregado subordinado. Deus me livre e guarde, turma. Pessoal, não tem muita graça, não. Eu fico rindo aqui, sorrindo, porque, além de tudo, a situação está muito difícil. Eu não gosto de potencializar as dificuldades, não, mas a situação está muito difícil, então nós precisamos do quê? Manter a calma, manter o equilíbrio. Por isso que as aulas aqui do IES, os professores vêm com este discurso para você. Mantenha a calma, mantenha a paz e invista em você. Investir em você é o que você está fazendo aqui dentro da sala de aula, com disciplina, adquirindo conhecimento para chegar lá na realização dos seus sonhos, tá? Então, vamos que vamos. Hashtag animação. Muito bem, professor. 482 da CLT. Vamos lá, então. Vamos enfrentar o tema. 482 da CLT, deixa eu compartilhar. A justa causa, antes de adentrar nas hipóteses efetivas do 482 da CLT, professor, por que você está repetindo muito esses artigos? Para você não fazer confusão com o 482 e com o 483. O 483, quem pisa na bola é o patrão. O 482, quem pisa na bola é o empregado. Juntos, senhoras e senhores. 482, quem pisa na bola é o empregado. 483, quem pisa na bola é o patrão. O 483 nós vamos trabalhar daqui a pouco. Nós estamos trabalhando aqui o 482 da CLT, dispensa do empregado por iniciativa do empregador por justa causa. E a justa causa tem vários princípios. A justa causa tem vários princípios aí. Eu estou destacando alguns princípios. Alguns princípios que norteiam a justa causa. Professor, quais são os principais princípios que norteiam a justa causa? Esses dois aí, tem mais. Mas vamos trabalhar inicialmente com esses dois aí. Princípio da imediatidade e princípio da proporcionalidade. Princípio da imediatidade e princípio da proporcionalidade. Pessoal, segunda fase do exame de ordem, se você começar a abrir seu coraçãozinho para o tema, esse primeiro princípio cai muito. Esse primeiro princípio cai muito, o princípio da imediatidade. Como é que funciona o princípio da imediatidade? Se você pegar Maurício Godinho Delgado, o livro O Curso de Direito do Trabalho, do professor Maurício Godinho Delgado, ele vai falar o seguinte, ó, a justa causa tem que ser aplicada o quê? De cara, na lata. Empregador ficou sabendo da conduta de alguma das hipóteses que se encaixam ali no 482 da CLT, o fato típico praticado pelo empregado encaixou em algumas hipóteses do 482 da CLT, no primeiro momento que o empregador tiver notícia disso, ele tem que o quê? Ele tem que aplicar a penalidade para o empregado. Na lata. Então, se você quiser aprofundar o tema, Curso de Direito do Trabalho, professor Maurício Godinho Delgado. É um livro bastante generoso, mas é um livro muito top. Volia Bolfin também, é muito bom de se trabalhar. Maurício Godinho Delgado. Sérgio Pinto Martins é clássico, viu, turma? Você que está começando seus estudos de Direito do Trabalho, Sérgio Pinto Martins é clássico. Mas Maurício Godinho Delgado
no seu curso de Direito do Trabalho, a editora LTR, fala o seguinte: a justa causa tem que ser aplicada imediatamente, na lata, neguinho, na lata, neguinho. Por quê? Porque se a justa causa não for aplicada imediatamente, o que o ordenamento jurídico presume? O que o legislador presume? Pô, se aconteceu alguma conduta gravosa, qualquer uma das hipóteses do 482 da CLT, se eu, por exemplo, chego bêbado no trabalho, chego embriagado no trabalho, é uma hipótese de demissão do empregado por justa causa. Se eu chego lá, o meu empregador vê a minha situação e faz vista grossa, ora, o que o ordenamento, o que o legislador está partindo do pressuposto? Lembre-se, a legislação é protetiva do patrão ou do empregado aqui? O direito do trabalho, a legislação trabalhista, ela defende o patrão ou o empregado hipossuficiente? Defende o empregado hipossuficiente. Então, se o empregador não aplica a justa causa imediatamente, qual que é a ideia que temos aí do legislador? Que o empregador está o quê? Que o empregador está perdoando o empregado. Eu sou empregado do Júlio César, sou empregado subordinado do Júlio César, devo submissão a ele, contato, vínculo jurídico, temos um contrato de trabalho. Júlio César conta com a minha prestação de serviço, com habitualidade, continuidade, não eventualidade, lá do artigo 3º da CLT. Eu posso me fazer substituir, Júlio? Posso mandar meu irmão aqui? Posso não. O trabalho é personalíssimo. Então, Júlio César está confiando em mim. Então, eu, trabalhador subordinado, devo respeito, devo uma subordinação jurídica por conta de um contrato de trabalho. Se eu piso na bola qualquer das hipóteses de demissão do empregado por justa causa, chego bêbado lá. Ora, qual a confiança que eu estou transmitindo para o meu empregador e como é que eu vou trabalhar os clientes do meu empregador? Perceba, turma, que aqui a defesa é a questão do empregador. Como é que o empregador vai se sentir seguro com um empregado que chega bêbado, que pratica alguma das hipóteses graves? Porque aquilo macula a imagem do empregador, turma. O empregador tem um poder de mando, comando, direção e tem alguns deveres. Qual que é o dever do Júlio César, meu patrão? Pagar salário. E qual que é a minha obrigação? Minha obrigação é cumprir o que foi disposto no contrato de trabalho. Então, eu não posso ficar pisando na bola. Se eu pisar na bola e cometer uma conduta séria, Julião pode o quê? Pode aplicar a justa causa em mim. Mas na lata, primeiro momento que ele ficar sabendo da conduta, ele deve aplicar a justa causa. E se ele não aplicar a justa causa? Chega bêbado lá, passa uma semana, um mês depois, o professor Igor Marcelo, você lembra um mês atrás que você chegou bêbado aqui? Quer saber? Eu vou te aplicar a justa causa. Não vai não, Julião. Não vai não, desculpa. O senhor pode até entrar na justiça. Você pode até me dispensar. Né? Com fundamento no 482 da CLT, mas não vai colar não. Passou um mês, o senhor me perdoou? O senhor me perdoou? Então, se invertendo a situação, Júlio César chega na minha empresa, é meu empregado. Eu não gostei da camisa do Flamengo dele. Para mim, a demissão por justa causa, eu tenho que aplicar a causa onde? Na lata. É claro que isso aqui é uma brincadeira, né? Se Júlio César chegou embriagado no meu trabalho, no meu ambiente de emprego, eu como empregador, bati o olho, fiquei sabendo, eu devo dispensar ele na lata, imediatamente. Isso chama-se princípio da imediatidade. Ok? Aí, Grêmio, né? Que coisa boa, muito bacana. Outra coisa também, outro princípio que nós precisamos aplicar aqui, pessoal, voltando, hein? É importante, tá? O princípio da imediatidade, ele cai muito. Temos um prazo, professor? Temos um prazo específico. E qual que é o termo A? Qual que é o termo inicial? Qual que é o termo inicial? Pessoal, não é da conduta praticada pelo empregado. É do momento de ciência do empregador. No momento que o empregador teve ciência, o fato aconteceu semana passada. Mas a partir do momento que o empregador teve ciência hoje, a justa causa tem que ser aplicada agora, no primeiro momento que o empregador tenha ciência dos fatos, ok? Primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: não pode deixar para a última hora, senão dá perdão tácito. A legislação é protetiva do trabalhador empregado. Juntos?
Muito bem. O princípio da proporcionalidade também, é claro, eu devo aplicar uma penalidade no empregado de acordo com a sua conduta danosa. Empregado chegou atrasado, 15 minutos, eu não posso aplicar justa causa nele. Não, eu não vou poder aplicar justa causa nele. Eu não posso matar um pardal com um tiro de canhão. Isso chama-se o princípio da proporcionalidade. O empregador deve aplicar a justa causa no empregado de acordo com sua conduta danosa. Se o empregado, por exemplo, não pratica uma conduta muito séria, você não vai aplicar a justa causa no empregado, não vai. O que a gente pode fazer, até orientamos em termos de advocacia para o lado do empregador, do lado do empresário, puxando a sardinha aqui para o nosso lado, é o seguinte, você tem que ter um cadastro, um banco de dados muito organizado do empregado. Muito organizado do empregado. Porque você vai fazendo a escadinha, né? O camarada chega atrasado, advertência verbal, você vai fazendo a escadinha. O camarada começa a fazer isso, acolá, você adverte por escrito, isso. Aí você vai fazendo uma escadinha até chegar num ponto que não dá mais para demitir o camarada. O que a gente não pode é o quê? Aplicar uma falta grave, aplicar uma medida grave, né? Uma cobrança grave, por um fato muito pequeno. Lembre-se, como a legislação é protetiva, é importante que o empregador o quê? Seja muito bem organizado no contexto probatório. Okay? Então, não vamos... Professor, resume para mim o princípio da proporcionalidade. Não podemos matar um pardal com um tiro de canhão. Somente se a conduta for muito séria, somente se a conduta for muito grave, que eu vou aplicar o quê? Que eu vou aplicar a justa causa, que as hipóteses estão tipificadas no artigo 482, que é o que nós vamos falar na sequência, tá? Nós vamos falar na sequência. Muito bem, muito bem. Professor, quais são as hipóteses de cessação do contrato de trabalho por iniciativa do empregador? São duas possibilidades, né? Ele dispensa sem justa causa ou o empregador dispensa o empregado com justa causa. O nosso foco aqui é a dispensa do empregado por justa causa. Encerramento do contrato de trabalho por justa causa motivada do empregado. Quem pisou na bola aqui foi o empregado. Sim, posso trabalhar nisso aí, tá? Eu posso pegar várias condutas repetitivas que ficam atrapalhando. Olha a pergunta no chat, Tom. Nós podemos pegar, o empregador pode pegar várias condutas repetitivas, né? Repetitivas, e documentando, claro. Lembre-se, o ônus da prova é daquele que alega. E de repente, o quê? Junta aquilo tudo e aplica a justa causa. Pode. Você vai montando aquela escadinha, né, de gradação, né? Chega atrasado, faz isso, faz aquilo e vai aumentando. Sempre, turma, sempre, senhoras e senhores, um contexto probatório muito grande, tá? Vai advertindo, adverte por escrito, primeira advertência, segunda advertência, vai juntando aquilo tudo. Hora que você vê, fala assim, não, eu já tenho documento comprobatório suficiente para convencer o juiz que o trabalhador é um sem vergonha, é um vagabundo, é um preguiçoso, aí sim você pode aplicar. Porque caso contrário, senhoras e senhores, melhor não aplicar a justa causa, não. Melhor não aplicar a justa causa, não, porque é muito fácil para o advogado da parte contrária. Por exemplo, a Daniele, eu estou advogando para o empregador aqui é o Júlio César. A Daniele está advogando para a Angelina. Daniela é advogada da Angelina, reclamante. É muito fácil para a Daniela, advogada da Angelina, pedir a reversão disso aí, a desconstituição da justa causa. Por isso que é importante que o empregador faça o quê? Faça um contexto probatório muito forte, porque a legislação está do lado da trabalhadora subordinada. Dá as ferramentas para a advogada da reclamante pedir a reversão da justa causa. Na dúvida, o que a gente orienta para o empregador na prática, turma? Na prática, demite sem justa causa. Se, porventura, nós não tivermos um contexto probatório suficiente para convencer o juiz, olha lá, Júlia, você é juíza. Você é juíza. Júlio César, empregador. Eu, advogado do Júlio César. Angelina, empregada subordinada, reclamante.
Daniele, advogada da reclamante. Se Júlio César demite Angelina, trabalhadora subordinada, mas não tem um contexto probatório forte, a coisa fragiliza. Então a tendência é eu chegar para o Júlio: Júlio, você quer demitir a trabalhadora subordinada? Quero. Eu quero, não quero ela aqui mais, quero demitir ela por justa causa. Deixa eu te perguntar. Aqui é papo de advogado, então. Você tem um contexto probatório suficiente para convencer a juíza Júlia Alessandra que realmente é caso de justa causa? Se ele gaguejar, turma, se o empregador gaguejar, você seja bastante claro com ele, assim, então demite, mas demite sem justa causa. Por quê? Porque a advogada Daniele Costa, a advogada da Angelina, vai conseguir reverter a situação? Vai ser dor de cabeça, doutor. É importante termos um contexto probatório muito forte. Aí eu remeto aos senhores e às senhoras. Anote, por gentileza, turma. Ônus probatório. Ônus probatório. Anote lá. Artigo 818 da CLT. Ônus probatório. Esse aqui é até massa. Até corta para mim aqui. Pessoal, fundamental falar de ônus da prova, tá? Fundamental. Então, ônus probatório. Artigo 818 da CLT e artigo 373 do CPC. Artigo 818 da CLT, artigo 373 da CLT. Se Júlio César, empregador, está alegando que a trabalhadora é empregada, subordinada, Angelina, aqui no nosso caso hipotético, pisou na bola, ele tem que provar. O contexto probatório tem que ser forte, que senão fica muito fácil da Daniele, advogada da reclamante, o quê? Reverter essa situação, ok? Muito bem? Bacana, bacana, bacana. Professor, quais são as hipóteses, então, de rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregador, por justa causa do empregado? Quem pisou na bola aqui foi o empregado. O 482 é bastante objetivo, turma. Só tem algumas linhas aí que a gente precisa trabalhar com mais carinho, tá? Eles gostam muito de perguntar de diferença de indisciplina com insubordinação. Então vamos chegar lá, fica tranquilo. Juntos até aqui, turma? Deixa eu ver. Áudio, vídeo. Está tudo ok? Fala um sim, por favor. Sim. Obrigado, Breno. Vai ganhar um ponto, hein, Breno? Conta pra ninguém. Obrigado, Daniel. Obrigado. Daniel, ó. Promovida para advogado, hein? Advogado da reclamante. Obrigado, Angelina. Obrigado, Agostinho. Agradeço. Então, bora lá. Vamos enfrentar o 482 da CLT. Quem pisou na bola aqui foi o empregado. O patrão quer aplicar justa causa no empregado. Claro, vamos lá. Se você pegar o 482 da CLT, turma, deixa eu compartilhar a tela. Deixa eu compartilhar a tela. 373 CPC, tá? Ônus probatório, pessoal, importantíssimo. Importantíssimo. Essa aula não é uma aula de provas, não, mas eu gostaria que fosse. Dá até para chamar uma aula de provas aí, tá? Tanto em processo do trabalho como em processo civil. É importantíssimo. Aliás, vou falar um trocadilho popular aqui. Você vai se lembrar. Tem muita gente aí que também se sai bem nessa aqui, porque nós nem precisamos ser advogados não, tá? Lá de fora a galera já tem noção que aquele que alega tem que o quê? Provar. Uma alegação sem prova é igual um risco na água. O que vale o risco na água aqui para nós? Pega uma varinha, igual quando a gente é criança, vai lá na água, faz um risco. Qual que é o efeito do risco na água? Nada. Então, lá de fora, nós não precisamos, as pessoas não precisam ser advogados para saber que quem alega compete o ônus da prova. Professor, eu também sei disso. Pois é, mas deixa eu te falar. Na advocacia, tem muita gente falando e não alegando. Tem muito advogado alegando e não provando. Pessoal, se não fizer o uso do contexto probatório, não adianta nada. E detalhe, tem que ser na hora. Não pode deixar passar prazo, senão dá o quê? Preclusão. Então, tarefa de casa para nós aqui. Tarefa de casa. Devo memorizar o artigo 818 da CLT e o artigo 373 do CPC.
Certo? Tarefa de casa. De preferência que você faz um resuminho. Faz um resuminho. Se você for advogado no direito do trabalho, né? Se você não for advogado no direito do trabalho, fica só com o CPC mesmo, tá? Artigo 818 da CLT, artigo 373 do CPC. E põe esse trem no bolso. Tá andando à toa aí, tá enfrentando fila de alguma coisa, alguma situação, tira um resuminho do bolso, dá uma olhadinha lá, tá? Memoriza. Porque é fundamental. Tem muita gente que está alegando e não está provando. De nada adianta, Abel. De nada adianta, Hilda, Cleiton, Luca. Uma petição inicial muito bem feita, muito bonita, mas não tem os documentos que instruem inicial. Não adianta nada. E, ó, de novo, hein? Se você vai advogar por Júlio César, empregador, quando ele bolar da mão de querer demitir o empregado por justa causa, você olha no olho dele, firme e pergunta, você convence a juíza Júlia, que eu conheço lá, da terceira vara de Lagoadinho, que é muito séria, você consegue convencê-la de que a empregada realmente pisou na bola? Se ele gaguejar, você vai falar, não vou pegar essa causa não. Por quê, turma? Porque é muito fácil para a advogada da reclamante reverter essa situação. A não ser que tenha um conjunto probatório forte, consistente, atendendo o artigo 818 e o artigo 373 do CPC. Ok? Muito bem. Vamos lá. Ato de improbidade. Primeira hipótese de demissão do empregado por justa causa, cessação, encerramento do contrato de trabalho por iniciativa do empregador, motivado pela falta grave do empregado. Pessoal, inicialmente, lembre-se, a justa causa vem do procedimento incorreto do empregado. É? Estou contigo, Natan. Isso mesmo. Tudo bem. Pessoal, a justa causa vem do procedimento incorreto do empregado. Empregado é que pisou na bola. Então, vem tipificado em lei, está aí no 482 da CLT. Eu vou até te dar um toque, caso você queira demitir o empregado por justa causa, viu, Julião? E não consegue encaixar muito bem nessas hipóteses. Eu vou te dar um coringa daqui a pouco. Viu, meu patrão, Julião? Júlio César, no nosso exemplo hipotético, empregador. Eu sou advogado do empregador. Temos Angelina, que é a reclamante, advogada da reclamante, que é a doutora Daniela Costa. Tudo certo aí, Daniela Costa? Estão conosco? Natan aí já é seu estagiário, ó. Já está opinando bem aí, ó. Natan é seu estagiário. Bacana. Olha, eu não vou entrar aqui nos casos da estabilidade do trabalhador subordinado, senão a gente foge do tema, tá? A gente foge do tema. Tem algumas causas aí que o trabalhador tem estabilidade. A gestante é uma delas. Eu não vou entrar aqui, senão a gente foge do tema, ok? Mas nada óbvio que a gente pode chamar uma live daqui a pouco. Fica tranquilo, viu, doutor? Fica tranquilo, viu, doutor? Muito bem. Caso, então, de improbidade. Se nós estamos falando na justa causa que dá o quê? Que dá ensejo a ruptura do vínculo empregatício, porque o empregado pisou na bola, você tem os fatos típicos, que estão aí, as hipóteses estão aí no 482 da CLT. Eu sugiro a você, que na medida do possível, claro, você se organize, por favor, e dê uma leitura do 482 da CLT. Não precisa ler o 483 ainda não, que nós vamos chegar lá, tá? Lembre-se, tem muita gente que não teve direito do trabalho aqui. Para você que está no nono semestre, pode ser superficial o que eu estou te falando, mas tem muita gente que está no primeiro, segundo, terceiro semestre. Tá pesado! Vamos lá, conciliando o ritmo da aula, então, tudo bem? O que eu peço para vocês é um pouco de paciência, que vai dar tudo certo. Afinal de contas, é sabadão, nós estamos aqui firmes no nosso propósito, todos nós com o mesmo objetivo. Ato de improbidade. Mas o que é um ato de improbidade? Basta você pensar o seguinte: o que é uma pessoa proba? Quando a gente fala assim, uma pessoa proba, ó, o Agostinho é uma pessoa proba, a Rafaela é uma pessoa proba. O que vem na nossa cabeça, turma? Isso mesmo, uma pessoa reta, uma pessoa correta, uma pessoa íntegra. Muito bem, é só você colocar o contrário. Se proba é uma pessoa reta, é uma pessoa correta, o que é uma pessoa improba? Uma pessoa desonesta, uma pessoa incorreta, obrigado, Hilda. Uma pessoa desonesta, uma pessoa incorreta, né?
pratica furto de mercadoria, exemplo, desvio de carga, desvio de mercadoria, falsificação de documentos, tá? Então o quê? É uma pessoa incorreta, uma pessoa ímproba. Então os atos de improbidade administrativa, eles estão voltados ao quê? Com a conduta do trabalhador no que diz respeito à honestidade. Então uma pessoa ímproba é uma pessoa desonesta. Cuidado para não chamar o cara de ladrão, viu? Turma, por favor, muito cuidado. Você assessorando o Júlio César Martins aí, o nosso empregador hipotético aqui, você tem que dar uma consultoria para ele, se ele quiser, claro, né, que às vezes o empregador também não quer, mas o empregador inteligente igual o Júlio vai querer saber. Professor, o que eu preciso saber em direito empresarial, em direito do trabalho, em direito tributário, para eu não me dar mal na atividade como empresário? Opa, aí está no lugar certo, está no meio de nós, os bons. Que empresário, turma, o empresário precisa de você. Não é não, Agostinho? Não é não, Abel? Quem mais está conosco? Geisa. Está silenciosa aí, Geisa. Pode falar conosco, Daniel. Viu, Breno? Viu, André? Pode falar conosco. Aqui é um bate-papo. Ok? Empresário, que a maioria dos empregadores são empresários. Quem é o empregador? Está no artigo 2º da CLT. Empregador é aquele que contrata trabalhador subordinado. A maioria dos empregadores são empresários. E empresário, turma, para que ele seja uma pessoa bem-sucedida, viu, Julião? Ele tem que ter ajuda de você, advogada. Ajuda de você, advogado. Ou que são uma equipe de advogados. Porque ele vai precisar muito de saber de noções de direito empresarial, direito do trabalho, direito tributário, código de defesa do consumidor. Esta aula está sendo focada aqui em direito do trabalho, mas se você começar a advogar, tivesse interesse aí, você vai defender o Júlio César empregador e o Júlio César empresário, no caso que se fosse um empresário individual, né, exemplo hipotético, e ele vai precisar de que você tenha o quê? Tenha desenvolvido competência suficiente para protegê-lo, preveni-lo contra os malefícios negativos das condutas empresariais, do direito do trabalho, do direito tributário, Código de Defesa do Consumidor. Então perceba que a coisa é bem ampla. Nós estamos falando aqui em direito do trabalho, mas vai uma coisa que amplia demais. Se eu pudesse ter tempo, mas eu preciso voltar aqui para o direito do trabalho. Então o que é uma conduta improba, uma conduta desonesta? Mas, Julião, tem que ter prova, irmão. Viu, Daniel? Tem que ter prova. Não vamos chamar o cara de ladrão, não. A maioria dos empregadores já pega e chama o cara de ladrão na cara larga. Manda um WhatsApp, seu ladrão, não sei o quê, não sei o quê. Pelo amor de Deus, não faz isso. Tem que ter prova. De novo, Angelina. De novo, Agostinho. De novo, senhor, senhora. O ônus da prova compete a quem alega. Você não pode chamar o cara de ladrão, a não ser que você tenha um contexto probatório muito forte, filmagem, testemunha, isso, aquilo. Não compensa. Então não vai chamar o cara de ladrão sem ter prova. Se o Júlio César, exemplo hipotético, ou o seu cliente, outro cliente, está desconfiando do trabalhador subordinado, demite ele sem justa causa. Não tem confiança, tá fora, gente. É fundamental ter confiança. Se não tem confiança, você pode demitir, o empregador pode demitir com justa causa ou sem justa causa. Contexto probatório está fraco, professor. Demite sem justa causa. Não demite com justa causa, não. E não imputa fato criminoso para a pessoa sem provar. Porque senão o quê? O feitiço vira contra o feiticeiro. Torna a dizer, então, a importância do estudo dentro do processo do trabalho, dentro do processo civil, do contexto probatório. Juntos, senhoras e senhores. Então, ato de improbidade administrativa é isso, né? Conduta o quê? Conduta incorreta do empregado. Muito bem, muito bem. Incontinência de conduta, letra B, incontinência de conduta. Pessoal, quando a gente fala incontinência, essa palavrinha aí é como se fosse uma etiqueta mental para tipificar esse fato aí. Quando a gente fala incontinência, o que vem na nossa cabeça? Continência urinária, por exemplo. O que está acontecendo aí quando tem incontinência urinária?
Não consegue controlar. Exatamente, é o cara que não tem controle na coisa. Muito bem, doutora. Muito obrigado pela sua participação, que muito contribui para todos nós aqui. Aliás, obrigado pela participação de todos vocês. É importantíssimo o empenho, o comparecimento aqui para valorizar as lives, porque com poucas pessoas dentro da sala de aula, então se tivesse 5 pessoas aqui, com certeza as lives estariam o quê? Extintas. Ainda bem que você está aqui conosco, desde já eu agradeço. Muito bem. Então, a pessoa que está sem controle não controla. Deixa eu te falar uma coisa, turma. A incontinência de conduta tem a ver com a conduta sexual desregrada do empregado. É, o taradão, a taradona. Não consegue controlar. Tem a ver com a conduta sexual desregrada, porque a sociedade tem alguns princípios, algumas regras morais. Este trabalhador aí, ou esta trabalhadora, ou os dois, eles não conseguem controlar o libido. E o quê? Fica louco, não consegue controlar uma conduta desregrada. Exemplo. Não tem problema nenhum o Júlio César contratar o A e o B, né? Antônio e Beatriz, no ambiente de trabalho, desde que eles trabalhem de forma o quê? De forma correta, de forma reta, né? Que segure a onda. Mas é o seguinte, turma, independente de ser casado, ainda que for casado, a pessoa tem que se controlar. Mas no ambiente de trabalho tem pessoa que gosta de risco, gosta de correr risco, tá lá. Júlio César tem contratado lá Antônio Benedito. Antônio e Beatriz. Antônio e Beatriz, eles começam a se flertar, vão conversando, vai pegando aquela intimidade e tal. Certo dia, Antônio combina por WhatsApp com Beatriz, lá no ambiente de trabalho, ó, vamos ali conferir o estoque no almoxarifado? E dá aquela olhadinha e levanta. Não passa 5 minutos, Beatriz também levanta na sequência. E vão lá conferir o almoxarifado. Neste cenário, entra Júlio César com a equipe de investidores, porque Júlio César está negociando com investidores que vai transformar a sua LTDA numa SA, Júlio, que é o que eu desejo para você. Que vai transformar o seu microempreendedor individual numa sociedade anônima. Está com a equipe de investidores, inclusive da China. Então, andando em um chinês, deixa eu ver se é o almoxarifado. E entra no almoxarifado. Júlio César, empregador, com a equipe de investidores, e a hora que entra lá, tá lá Antônio e Beatriz mantendo relações sexuais. Como é que fica a sua cara, Júlio, da frente dos investidores? Pô, Júlio, você não consegue controlar nem os seus trabalhadores subordinados, como é que vai controlar o nosso investimento aqui? Não, tá fora, estamos fora do jogo. Olha o prejuízo que traz para o empregador. Olha o prejuízo que traz para Júlio César, empresário, por exemplo. Então, está nesse caso, incontinência de conduta vem da conduta desregrada dos empregados no ambiente de trabalho, tá? No ambiente de trabalho, o camarada tem que ser o quê? Tem que ser reto, tem que ser íntegro. Imagina, cidadão, você contrata Antônio, Casas Bahia, tá? Antônio está trabalhando nas Casas Bahia. Aí dá sabadão, vai dando horário aqui, não tem muita gente. Não tem muita gente para atender, não tem muito cliente. Então ele pega aqui o computador e começa. Big Brother Brasil. Aí o Big Brother Brasil abre uma janelinha. Moranguinho.com. Ele vai moranguinho.com. Só as solteironas. Papá solteirona, só as profissionais. E vai e começa a entrar num site pornográfico. E tá lá assistindo o desempenho do Alexandre Frota, trabalhando com outra pessoa lá no site, ele fica vidrado para aquilo, computador voltado. Computador voltado aqui para fora, aí vem você, sua esposa ou seu esposo com seu filhinho e vê lá aquela cena. E o seu filhinho fica lá. Perceba, turma. Qual que é a imagem que esse trabalhador subordinado, Antônio, está trazendo para as Casas Bahia, por exemplo? Porque mancha a imagem do empregador. Isso é uma conduta contrária ao direito, é uma conduta desregrada do empregado que se encaixa aí em uma das hipóteses de demissão do empregado por justa causa. Por quê? Porque ele pisou na bola.
Ou seja, então, incontinência de conduta é que não consegue manter o controle, a conduta sexual desregrada do trabalhador subordinado. Você quer anotar isso aí? Eu quero te chamar a atenção para isso aqui, ó. Eu quero te chamar a atenção para isso aqui, ó. Deixa eu compartilhar a tela. O artigo 482 da CLT traz vários incisos, correto, senhor? Correto, senhora? O artigo 482 da CLT traz vários incisos. Ou melhor dizendo, várias alíneas, né? Você tem a linha A, a linha B, a linha C, várias alíneas. Algumas são mais importantes do que as outras que nós vamos falar no momento oportuno. Nesta letra B você tem duas. Júlio, patrão, tem uma informação importante para você aqui, tá? E você que tem pretensão de advogar para o empregador, tem uma informação poderosíssima aqui. Pega a letra B, por gentileza. Nós estamos trabalhando o quê? Incontinência de conduta, correto? Que é a conduta sexual desregrada do trabalhador. O taradão que não consegue se controlar. Né, Hilda? Sem controle, inconstância, Breno. Não consegue segurar o tranco, Júlio, isso mesmo. Mas temos uma outra possibilidade. Mau procedimento. Estão comigo? Não estão conseguindo ver mau procedimento? Enquanto isso, deixa eu bater uma foto aqui para mandar para minha coordenadora. Ela vai ficar feliz de saber que nós temos aqui 20 pessoas na sala. E desde já agradeço, doutor. Muito obrigado, tá? Isso aqui faz fazer valer aí todo o esforço da coordenação, porque a coordenação também é cobrada pela reitoria. Se vem pouco aluno aqui, não vai ter mais live. Então é importantíssimo você estar aqui conosco. Muito mais do que ganhar horas complementares. Muito mais do que isso. É prestigiar aqui as lives para que elas continuem e te armar com informações importantíssimas para você chegar lá no lugar da sua vitória, tá bom? Deixa eu bater uma foto aqui rapidinho, turma. Nós temos aqui quantas? 21 participantes na sala de aula, beleza? Muito bem. Deixa eu ver esse registro aqui. Ah, bacana. Isso vai para a coordenação daqui a pouco. Deixa eu ver se o Júlio está por aqui. Júlio, está por aí, meu patrão, empregador? Vem cá. Júlio, se você quiser mandar um empregado embora, mas porventura não tiver em nenhuma das alíneas do 482 da CLT, você quer dispensar ele por justa causa, então você vai pegar aqui essa informação, que é o mau procedimento. Vou grifar, hein, turma? Esse mau procedimento, conseguiram ver o grifo aí, turma? Estou pedindo, por gentileza, que você pegue o 482 da CLT, a linha B, incontinência de conduta, que é a conduta sexual desregrada do empregado, e o mau procedimento. Eu quero que você pegue, por favor, Júlio, Hilda, senhor, senhora que me assiste, a gravação inclusive, pegue mau procedimento e segura aí. Mau procedimento nós vamos falar em último plano, tá? Mau procedimento nós vamos falar em último plano, hora que eu chegar lá eu te falo por quê, viu, Júlio? É só um spoiler. O mau procedimento funciona como se fosse um coringa, tá? Nas hipóteses de demissão do empregado por justa causa. Mas segura que eu preciso falar dessas outras aqui e deixar por último o mau procedimento. Tudo bem? É isso mesmo. É um coringão, tá? Se você quer, se você entende, você, patrão, entende que tem um conjunto probatório bacana mesmo, eu não consigo tipificar nas alíneas aí do 482 da CLT, eu pego a justa causa, entro com a dispensa do empregado, faço o sinal da cruz e vai com Deus. E vai com Deus, ok? O mau procedimento vai funcionar como se fosse um coringa. Agora, claro, é importante que a gente venha falando das outras hipóteses e, por fim, falar do mau procedimento, ok? Muito bem. Letra C. Letra C. Negociação habitual por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador. Negociação habitual. O pessoal aqui é fazer como se fosse concorrência com o empregador. O empregado está fazendo concorrência com o empregador. Né? Vou te dar um exemplo aqui. A gatonete. O empregado vai... empregado é operador, de um operador aí qualquer. Vai, questão de internet. Empregado vai instalar. Empregado da Oi, vai. Vou pegar o exemplo meu aqui. Sumiu mesmo, porque eu desabilitei aqui. Só um instantezinho, Hilda. Olha aí. Quando eu lembrei da situação,
A minha internet esses dias para trás ela estava muito ruim, então eu chamei aqui a operadora Oi, Oi Fibra. Deixa eu ver se essa propaganda é boa mesmo, né? E chamei o camarada veio aqui instalar a Oi. E até que ficou bom pra caramba, a internet estava ruim, estava devagar, eu não conseguia transmitir dessa forma que eu estou transmitindo para você. Olha que legal, como é que você está chegando de forma limpa, cristalina, porque você merece ter o quê? O melhor em termos tecnológicos, em termos de conhecimento. Se esse rapaz da Oi chegar aqui para mim, ele vem me falando de um plano X lá, ó, você tem acesso a tantos canais de telefone, mas se ele falar assim, ó, mas deixa eu te falar, eu já vi que você gosta do Grêmio, olha que foto bacana que você tem da camiseta do Grêmio, olha, eu também, viu, ó, eu nasci aqui em Brasília, mas meu coração é do Sul, tchê, mas batri, o Grêmio é tri. Então, já que nós somos gremistas, deixa eu te falar uma coisa. Ó, tem um aparelhinho aqui, 500 real. 500 real. Mas eu desbloqueio todos os canais que você precisar, é muito mais vantagem aí. Até divido para você, tá? Divido em 10. Muito mais vantagem do que isso que você está pagando por mês aí, com acesso a canais restritos, ok? Bora negociar, bora negociar. Perceba, turma, o que esse trabalhador está fazendo com a operadora Oi, a título de exemplo, operadora Oi. Né? Obrigado, Antônio. Pois, professor, ele está fazendo uma puta sacanagem, é mesmo. Ele está fazendo o quê? Uma negociação atual. Bateu seu carro, esfolou lá o para-choque, vai na concessionária. Concessionária, vocês sabem como é que funciona a coisa, né? O valor lá nas alturas, puxa vida, R$1.000 esse para-choque aqui, que mais parece um papel. Tá só você e o trabalhador lá da concessionária. O trabalhador da concessionária olha para um lado, olha para o professor, ó, deixa eu te falar, patrão. Deixa eu te falar, Antônio. Ó, aqui é R$1.000. Mas dia de domingo eu faço bico lá na minha casa, que é bem próximo daqui, então me endereço. Vai lá que eu faço para você por trezentão, tá? Ó, só nós, que nós somos brother. Pessoal, então o que está acontecendo? Uma negociação habitual, isso não pode acontecer. Por quê? Porque o trabalhador está desviando cliente do seu próprio empregador. Professor, isso é uma puta sacanagem. É verdade, por isso que o cara tem que ser demitido por justa causa, turma. Vocês estão entendendo os fundamentos do 482 da CLT? Então, todas as condutas que estão aí no 482 da CLT tipificado tem fundamento. Por que tem fundamento? Porque o empregado é o quê? O empregado é desidioso, é preguiçoso, o empregado não consegue controlar a sua conduta sexual, o empregado é malandro, o empregado é ladrão, mas cuidado para chamar o cara de ladrão. Então, várias situações, o empregado é insubordinado, o empregado é indisciplinado. Tudo isso está no 482 da CLT e tudo isso nós vamos trabalhar aqui nos nossos encontros. Tudo isso nós vamos trabalhar aqui nos nossos encontros. A aula de hoje está voltada para quê mesmo, turma? A matéria é direito do trabalho. Compartilhando tela não, né? A matéria é direito do trabalho. Dentro do direito do trabalho, estamos falando de extinção do contrato de trabalho. Você tem várias modalidades de extinção do contrato de trabalho. Por iniciativa do empregado, que são duas. Por iniciativa do empregador, que são duas também. Fato do príncipe. Força maior. Um monte de situações aí. Nós estamos destacando aqui rescisão do contrato de trabalho por parte do empregado e por parte do empregador. Estamos no empregador. O empregador rescinde o contrato de trabalho. Sem justa causa, né? Dispensa sem justa causa, o empregador dispensa com justa causa. Nós estamos aqui, ó. Dispensa do empregado por justa causa. Por quê? Porque o empregado pisou na bola. Se o empregado pisou na bola, eu, empregado, pisei na bola, Júlio César, meu empregador, tem que o quê? Na lata, imediatamente, Júlio. No primeiro momento, primeira oportunidade que você souber que eu pisei na bola, você tem que o quê? Tirar o cartão vermelho do bolso e me aplicar a justa causa. Casca fora daqui, trabalhador subordinado, porque nós não temos confiança mais. A sua conduta foi uma conduta muito séria, uma conduta muito grave. Casca fora daqui, eu quero ver sua cara que mais. É isso? É isso. Então, temos várias hipóteses do 482 da CLT. Estivemos trabalhando aqui as primeiras, mas como o nosso tempo de aula é curto, nós vamos guardar para as próximas possibilidades, as nossas próximas lives. Tudo bem, turma? 12 horas. Agradecendo aqui a participação de todos vocês. Próximo encontro aí, vou já liberar o trabalho, já vou liberar materiais de estudo para vocês e vamos chegando firme no nosso propósito. Vamos terminar as hipóteses de demissão do empregado por justa causa, vamos entrar em
rescisão indireta do contrato de trabalho. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Rescisão indireta do contrato de trabalho. Professor, o que é a rescisão indireta do contrato de trabalho? Aqui na rescisão indireta do contrato de trabalho, 483 da CLT, quem pisa na bola não é o empregado, é o empregador. Mas aguenta a mão, os próximos encontros nós iremos nos aprofundar o tema, agradecendo, #gratidão por todos vocês, excelente final de semana, até a próxima oportunidade. Forte, fraterno abraço! Bondade sua, Antônio, obrigado, bom final de semana, Breno, obrigado, Jacira, obrigado, Hilda, obrigado.